Você já parou para pensar que uma pergunta feita para uma inteligência artificial pode terminar em vapor? Você digita uma frase simples. Me explica isso. Cria uma imagem. Resume esse texto. Me ajuda com uma ideia. Na tela, a resposta aparece como se fosse mágica. Rápida, limpa e invisível. Nenhuma fumaça, nenhum motor, nenhum barulho, nenhuma torneira aberta. Só palavras surgindo em uma tela. Mas, longe de você, em algum lugar, existem prédios gigantes, cheios de servidores trabalhando para responder aquilo. Máquinas funcionando sem parar, processadores aquecendo, sistemas elétricos consumindo energia e mecanismos de resfriamento tentando impedir que tudo vire calor demais. E aqui está a parte estranha. Parte da inteligência artificial também depende de água. Não porque o ChatGPT tem sede, não porque uma IA bebe água como um ser vivo, mas porque os data centers que fazem esses sistemas funcionarem precisam lidar com uma consequência física inevitável. Computação gera calor, e calor precisa ser removido. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente pega tecnologias que parecem invisíveis, como inteligência artificial, nuvem e algoritmos, e mostra a parte material que quase nunca aparece no comercial: energia, água, servidores, território e impacto real. Agora pensa em um computador comum. Quando você usa muito notebook, ele esquenta. O ventilador dispara, a parte de baixo fica quente. O processador trabalha, consome eletricidade e transforma parte dessa energia em calor. Agora multiplica isso por milhares, dezenas de milhares ou até centenas de milhares de máquinas funcionando ao mesmo tempo. Esse é o data center. Por fora, parece um galpão discreto. Por dentro, é uma fábrica de calor. Cada servidor precisa ficar dentro de uma faixa segura de temperatura. Se aquecer demais, perde eficiência, falha, reduz desempenho ou pode até danificar componentes. Então empresas precisam resfriar essas estruturas constantemente. Existem várias formas de fazer isso. Algumas usam ar, outras usam sistemas líquidos, outras usam torres de resfriamento, outras reaproveitam água ou tentam operar com menor consumo. Mas em muitos casos, principalmente em data centers grandes, a água entra na equação, porque evaporar água é uma maneira eficiente de remover calor. É o mesmo princípio de sentir frio quando o suor evapora da pele. A água absorve calor e vai embora como vapor. Só que, quando isso acontece em escala industrial, a pergunta muda. Não é mais quanto gasta uma pergunta, é quanto gasta um mundo inteiro fazendo perguntas o dia todo. Porque uma consulta isolada pode parecer pequena, e de fato, algumas estimativas recentes colocam o gasto médio de uma pergunta em quantidades muito pequenas de água. Mas o problema da IA não é apenas a gota, é a multiplicação. Uma gota não assusta, bilhões de gotas por dia viram outra história. E é aí que começa o verdadeiro debate. A inteligência artificial não é apenas um aplicativo, ela é uma infraestrutura. Ela exige chips avançados, eletricidade abundante, refrigeração, prédios enormes, redes de transmissão, água disponível e locais capazes de receber tudo isso. A IA parece estar na nuvem, mas a nuvem fica no chão, e às vezes esse chão fica perto de comunidades que também precisam de água. Esse é o ponto que transforma uma curiosidade tecnológica em uma discussão social. Em regiões com muita água, clima frio e energia limpa, o impacto pode ser menor. Em regiões secas, quentes ou com redes elétricas pressionadas, o mesmo data center pode se tornar um problema muito maior. Não existe um único número universal para dizer. Uma pergunta de IA gasta exatamente isso. Depende de onde o servidor está, como ele é resfriado, qual energia abastece o sistema, qual modelo está sendo usado e qual tipo de tarefa foi pedida. Pedir uma resposta curta não é igual a gerar um vídeo complexo. Fazer uma pergunta simples não é igual a treinar um modelo gigantesco durante semanas ou meses. Rodar um modelo pequeno não é igual a rodar um modelo enorme, e essa diferença importa. Mas também existe uma armadilha perigosa: usar a complexidade para fingir que o problema não existe. Porque, mesmo que o consumo por pergunta seja pequeno, a escala da IA cresce rápido demais. A cada ano, mais empresas colocam IA em aplicativos, buscadores, sistemas de escritório, atendimento, edição de imagem, vídeo, programação, propaganda, educação e automação. O que antes era uma ferramenta usada de vez em quando, começa a virar uma camada invisível em quase tudo. Você não faz apenas uma pergunta. Milhões de pessoas fazem perguntas. Empresas automatizam processos, sistemas rodam em segundo plano, modelos são treinados, ajustados, testados e reprocessados. E cada pedaço disso exige energia, e energia também tem água escondida. Essa parte é menos óbvia. Mesmo quando um data center não usa muita água diretamente para resfriamento, a eletricidade que ele consome pode ter uma pegada hídrica. Usinas termoelétricas e nucleares, por exemplo, podem usar água para resfriamento. Hidrelétricas dependem de reservatórios, então a água pode aparecer tanto no data center quanto na geração da energia que alimenta o data center. A pegada hídrica da IA não está só na sala dos servidores, ela está na infraestrutura inteira, e isso torna a conta mais difícil.
É por isso que você vai ver números diferentes na internet. Alguns falam de mililitros por pergunta, outros falam de garrafas de água em certas tarefas maiores, outros analisam consumo direto, outros incluem consumo indireto, outros olham para treinamento, outros olham para uso diário, chamado inferência. Muita gente usa esses números como munição ideológica. Uns dizem, a IA está secando o planeta. Outros dizem, isso é exagero, o consumo por pergunta é mínimo. Mas a verdade mais honesta é menos confortável para os dois lados. Uma pergunta isolada pode ter impacto pequeno, mas a infraestrutura global de IA pode ter impacto enorme. O problema não é demonizar cada usuário. O problema é perguntar quem está construindo essa infraestrutura, onde ela está sendo construída, que água ela usa, que energia consome, que comunidades afeta e quanta transparência existe, porque tecnologia invisível costuma escapar da nossa percepção moral. Quando você deixa a torneira aberta, você vê a água indo embora. Quando você joga comida fora, você vê o desperdício. Quando você anda de carro, você entende que há combustível sendo queimada. Mas quando você usa IA, nada no gesto parece material. É só texto, só tela, só resposta. A sensação é de custo zero. E talvez esse seja o maior truque da era digital. Ela transforma processos físicos gigantescos em experiências leves. A internet parece não pesar nada. A nuvem parece não ocupar espaço. A IA parece não consumir nada. Mas tudo isso depende de cabos, metais, chips, eletricidade, água, refrigeração e prédios reais. A pergunta que aparece na sua tela é digital. A infraestrutura que responde é física. E quanto mais poderosa a IA fica, mais pesada essa infraestrutura tende a se tornar. Modelos maiores exigem mais processamento. Respostas multimodais como imagem, áudio e vídeo podem exigir mais computação do que texto simples. Agentes de IA podem executar várias etapas para responder uma única solicitação. Uma pergunta que parece única para você pode virar várias operações internas. Ou seja, no futuro, talvez o problema não seja apenas quantas pessoas perguntam, mas quantas camadas de computação cada pergunta dispara. É aqui que o consumo de água vira símbolo de algo maior, a materialidade da inteligência artificial. A IA não mora em um plano abstrato, ela mora em máquinas aquecidas, e máquinas aquecidas precisam ser resfriadas. Isso não significa que toda a IA é ruim, também não significa que devemos parar de usar tecnologia. Inteligência artificial pode ajudar a descobrir medicamentos, otimizar redes elétricas, melhorar diagnósticos, reduzir desperdícios, acelerar ciência e até ajudar em soluções ambientais. Mas uma tecnologia útil ainda pode ter custo, e uma tecnologia poderosa precisa ser cobrada com transparência. O problema não é perguntar ao ChatGPT como fazer uma receita ou estudar para uma prova. O problema é uma sociedade inteira adotar IA como se ela fosse infinita, gratuita e imaterial. O problema é colocar IA em tudo, inclusive onde ela não é necessária, apenas porque parece moderno. O problema é transformar qualquer clique em uma chamada computacional pesada, sem que o usuário saiba o que acontece por trás. Existe uma diferença entre usar IA para resolver problemas reais e usar IA como um enfeite energético em qualquer aplicativo. Essa diferença pode decidir quanta energia e quanta água serão desperdiçadas. Por isso, a discussão não deveria ser só: você deve se sentir culpado por perguntar algo para uma IA? Essa é uma pergunta pequena demais. A pergunta maior é: as empresas que constroem IA vão medir e divulgar claramente seus impactos? Vão colocar data centers em lugares com disponibilidade de água? Vão usar energia limpa de verdade ou apenas comprar créditos para parecer sustentável? Vão desenvolver resfriamento mais eficiente? Vão reaproveitar calor? Vão reduzir consumo por resposta? Vão criar modelos menores para tarefas simples? Vão parar de empurrar IA onde ela não faz sentido? Porque quando a escala é global, escolhas de engenharia viram escolhas ambientais, e escolhas ambientais viram escolhas políticas. Imagine uma cidade que enfrenta seca, racionamento ou pressão sobre aquíferos. Agora imagine um data center chegando com promessa de empregos, investimento e tecnologia. Parece progresso. Mas se esse data center competir por energia e água com a população local, a conversa muda. Quem deve ter prioridade? Uma comunidade? Uma fábrica de respostas digitais? Uma empresa global? Um futuro tecnológico? Essa pergunta não tem resposta simples, mas precisa ser feita antes que a infraestrutura esteja pronta e o impacto já seja inevitável. O mais estranho é que a IA é vendida como inteligência, mas uma inteligência que não entende seus próprios limites materiais vira apenas mais uma máquina de consumo. Inteligência de verdade não é só responder rápido, é saber o custo da resposta. A água que resfria servidores não aparece na tela, ela não vem em uma notificação. O usuário não vê uma gotinha desaparecendo a cada prompt. Mas o fato de ser invisível não torna o consumo irreal. A era da IA nos obriga a lembrar algo básico. Todo pensamento artificial precisa de um corpo físico. Esse corpo são os data centers, e o sangue frio desse corpo, em muitos lugares, é água.
No fim, talvez o debate não seja sobre parar de usar a AI, talvez seja sobre parar de fingir que ela é imaterial. Cada pergunta pode ser pequena, mas a soma de bilhões de perguntas, imagens, vídeos, automações e modelos treinados pode mudar a demanda por energia e água no mundo. Então, da próxima vez que você digitar uma pergunta em uma inteligência artificial, talvez veja algo além da resposta. Talvez veja um servidor aquecendo, um sistema de resfriamento ligando, uma usina fornecendo energia, uma cidade discutindo água, uma infraestrutura inteira trabalhando em silêncio para que uma frase apareça na tela. Talvez a pergunta mais curiosa não seja se a inteligência artificial está bebendo nossa água. A pergunta é: quanto da natureza estamos dispostos a esconder para que a tecnologia pareça mágica? Se esse vídeo te fez pensar, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo. Você acha que a IA deveria mostrar o custo ambiental de cada resposta?